Juízes capítulo 2, versículo 7 a 13. Vamos ler. Mas antes, eu queria que você repetisse comigo essa frase. Eu digo sim aos desafios da minha geração. Vamos dizer juntos, mais forte, vamos lá, 1, 2, 3 e... Eu digo... Dá para falar para a pessoa que está perto de você, para ver se ela grava, fala para ela assim, eu digo sim aos desafios da minha geração. Amém? Juízes capítulo 2, versículo 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança, como era de costume, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou, e não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e fora-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Portanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Esse é um texto que fala sobre uma geração que se perdeu. E é por isso que eu pedi para vocês repetirem. Eu digo sim aos desafios da minha geração. Quando eu leio essa parte do texto, onde diz, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, e o que ele havia feito por Israel. Quando eu leio esse texto, o Espírito Santo gera um temor no meu coração, por saber que naquela geração de Josué, ele era um homem responsável para transmitir o temor de Deus ao coração daquele povo. E quando nós trazemos esse retrato do passado para o nosso presente, nós temos que entender que Deus nos entregou uma responsabilidade para manter uma geração com os olhos no Senhor, com o coração no Senhor e no temor do Senhor. Amém, queridos? Surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Por que surgiu uma geração? Porque alguém se omitiu, porque alguém se calou, porque alguém disse, não é comigo, porque alguém disse, não vou fazer nada. E aí, o preço da omissão, vem uma colheita dolorosa. E eu queria que você dissesse, misericórdia, Jesus. Porque é misericórdia mesmo que nós precisamos para não errar na nossa geração. Mas eu queria, antes de entrar meditando nesse texto, eu queria que a gente fizesse uma viagem. Vamos aqui pensar e imaginar isso. Com quantos anos você quer viver nessa vida? Eu pessoalmente imagino que até os 90 tá bom demais para mim. Não sei se para você. Quantos anos você quer viver nessa vida, nessa trajetória de vida? Imagine você, eu queria que você entrasse comigo na estação do metrô da vida humana. Você entra nessa viagem, entra, pega o seu bilhete
E ao pegar o seu bilhete, você começa a ler a frase dizendo: este metrô nunca vai parar. Porque a vida não para. Amém? E ao ler esse bilhete, você olha e diz assim: você tem, no caso, no meu desejo, você tem 90 estações para viver. Faça bom uso dessas estações. Aproveite bem a sua geração, porque você só tem uma só vida. Aquilo que você nasceu para fazer, cumpra. Morra vazio, como dizia Miles Monroe. Eu quero morrer vazio, cumprir todos os propósitos, todos os objetivos que Deus tem para mim. Você quer isso? É isso que Deus quer para a nossa geração, para todas as gerações. Entregar dons, talentos, para servir a outros, para abençoar as nações, para que você morra vazio. Assim também foi Paulo, quando disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele estava dizendo: estou vazio. Escrevi, preguei, batizei, ministrei, Deus me usou para cura, para milagres. É isso que Deus estava fazendo na geração de Paulo e quer fazer na nossa geração. Então, queridos, ao partir nesse metrô, não tem volta, porque ele só vai para frente. Quantas estações Deus entregou para você, para que você realize, para que você não fique observando, mas que você trabalhe para construir, para edificar, para realizar. Deus chamou a nossa geração para fazer a diferença. E queridos, eu fico maravilhado, porque Deus é um Deus didático. Papai ensina filhos como ser filhos fortes. Porque quando Deus chega para Israel, Ele começa a alfabetizar dizendo: para gerar uma nação forte, eu preciso que vocês façam isso. Deus sabe que para gerar esse povo forte precisa de memórias. Deus fez no passado, mas o Deus que nós servimos também faz no presente. Deus quer que nós cultivemos os bons costumes. O que é isso? Costume de perdoar, costume de amar, costume de servir, costume de vir para a igreja, costume de orar. Costumes são bons, irmãos, amém? Deus quer fazer um povo forte, que guarde valores. Comer juntos, orar juntos. Valores. Deus quer que o seu povo aprenda a comunicar, a usar a ferramenta da comunicação para transmitir, para pregar. Deus quer que o seu povo seja forte, entendendo que ele tem que treinar. E quando a gente traz para o nosso ambiente de igreja, a gente coloca uma outra palavra: discipular. Mas tirando a palavra discipulado, é um treinamento. E Deus sabe que essas coisas fazem uma geração e um povo forte. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ele não está discipulando aqui? Ele está ensinando. Ame o Senhor Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Por que Deus sempre remete, ao coração? Trazendo para o ambiente tecnológico, um ambiente de hardware. Memória RAM. O que você escuta aqui agora, em 72 horas você não lembra, porque você não anota. Mas aquilo que desce para o coração, o HD,
é guardado. E é por isso que Davi disse: guardei a tua palavra onde? Porque lá se armazena, irmão, e ninguém tira. Passa os anos, e o Espírito Santo vai no HD, no coração, para que possa sempre avivar, te fortalecer a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, queridos, a Bíblia está dizendo aqui uma coisa interessante. Deus dizendo, olha, ainda no texto de Deuteronômio, diz assim: todas essas palavras que ordeno-lhe, que hoje ordeno, estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Em uma outra versão diz assim, no versículo 6 e 7, estas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração. Tu, meu povo, inculcarás nos teus filhos. Inculcar, gravar, porque Deus estava preocupado com as gerações. E aí ele diz assim: e delas falarás, assentado na tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Versículo 8, amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva nos batentes das portas de sua casa e dos seus portões. Olha, irmãos, eu sou da geração que na minha casa tinha um quadro. E hoje eu fico pensando, é isso. Minha mãe colocou um quadro dentro de casa dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não sei se foi a sua criação, mas hoje eu entendo que na simplicidade dela, ela estava fazendo isso. Para quê? Para que toda a minha casa, para a casa dos meus pais fosse o quê? Uma casa que guardasse na memória, no coração, a palavra de Deus. E esses exemplos que Deus está nos dizendo aqui, dizendo para essa geração do povo dele, dizendo: olha, vocês têm que guardar e ensinar e inculcar os seus filhos com os meus ensinamentos e ordenanças. Deus já sabia que quando uma geração se omite de treinar, de ensinar, de discipular, se levanta uma geração que vai fazer outras coisas que não a vontade de Deus. Mas eu digo sim aos desafios da minha geração. Amém, queridos? Você diz comigo isso? Levante a sua mão e diga: eu digo sim aos desafios da minha geração. Você vai conhecer quais são os desafios da nossa geração. E queridos, deixa eu compartilhar, trazer para perto isso, o meu exemplo pessoal. Quando é que eu comunico aquilo que é de Deus para os meus filhos? Tem um de 9 e tem uma de 3. Não sei a sua realidade, pode ter adolescente, jovem já. Mas como é que eu comunico Deus para eles? Alguma coisa boa aconteceu, sabe o que eu faço? Eu remeto aquilo para Deus e digo: Deus é bom. Se eu faço alguma bondade, se eu faço alguma coisa carinhosa, eu sempre faço questão de remeter aquilo para Deus. Porque imagine você, leve o seu pensamento comigo. Eu falar de Deus para uma criança, o que será que passa na cabeça dele? É uma bola vermelha? Será que como é que é Deus? É azul, é preto, é branco, é quadrado, é triângulo? O que é Deus? Porque quando eu começo a pensar o que eles imaginam que é esse Deus que ele não vê, mas que pela imaginação eu posso levar ele entender que Deus faz e está presente em nós, eu comunico para essa geração aquilo que é a bondade de Deus. Eu falo: meu filho, coloca o cinto
Laura, coloca o cinto, vamos para a escola. E quando chego na escola, eu digo, graças a Deus. A gente chegou seguro, né? Vocês podem dizer graças a Deus? Aí eles repetem, graças a Deus. O que eu estou ensinando e comunicando com eles? É dizendo que Deus está nos guardando, mesmo que ainda eles não estejam vendo. Qual é a responsabilidade que Deus colocou para você comunicar às próximas gerações? Como é que elas vão conhecer a Deus se você não comunica? Se você não transfere as tuas experiências? O sentimento de confiança, de segurança, você remete a quem? Ao braço do homem? Não é assim que o povo judeu ensina os seus filhos. O povo judeu diz assim, para que eu seja uma nação forte, eu preciso ter uma família forte. Eles começam dentro de casa, semeando o conhecimento de Deus, o temor do nome de Deus. Tanto que eles tiram até a letra E, para mostrar que Deus é algo tão grande que não se usa o nome de Deus em vão. É o tamanho temor que eles semeiam no coração dos seus filhos. E o que nós estamos fazendo na nossa geração? Quando eu falo isso, queridos, comunicando para os meus filhos, e eu não falo apenas de pais, eu falo aqui com avós, aqueles que estão gerando, cuidando de gerações, esses vão conhecer a Deus por meio da sua vida. Eu vou mostrar isso mais à frente. Como que é importante o seu papel nesta geração. E Deus quer usar a sua vida. Amém, queridos? Pegue na mão da pessoa do seu lado e diga, Deus quer usar a tua vida. Em nome de Jesus. No texto de Juízes, a Bíblia diz que Josué, no seu tempo, fez a parte dele. Josué se sentia responsável, mas responsável de quê? Responsável para comunicar, para pregar aquela geração, porque Moisés, o grande líder, o homem que subiu a montanha, descia a montanha cheia de glória, falava tete a tete com o homem lá. Josué não subiu o Monte Sinai, mas Josué teve um grande discipulador, e como discipulador da sua geração, ele treinou outros no temor do seu nome, no nome do Senhor. Veja que era tamanha, a aliança que Josué tinha na sua geração, que ele dizia assim, olha, eu e a minha casa, nós temos a responsabilidade e a aliança de permanecer naquilo que nós aprendemos do nosso discipulador Moisés. Ele estava dizendo, aquilo que foi semeado em mim, eu vou permanecer, eu vou ser fiel. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, vamos continuar na palavra. Era um homem decidido na sua geração. Ele trazia a responsabilidade para ele, dizendo assim, é minha e eu vou fazer homem de Deus, mulher de Deus. Na minha geração todos conhecerão quem é Deus. E nós não podemos cruzar os braços, não podemos deixar para outros. É a nossa vez. O bilhete está na nossa mão. Você entrou no metrô da sua vida. As estações estão passando. Você antes tinha 20 anos, agora tem 40. O tempo está passando. E Deus quer trazer nessa noite uma palavra de despertamento. Eu digo sim às responsabilidades da minha geração. Amém, queridos? Oh, queridos, Josué estava ali na sua geração com o compromisso de comunicar, de manter os bons hábitos, de guardar os bons costumes, de ensinar os valores, treinando aquele povo para permanecer fiel. Deus está chamando você para fazer Ele notório na sua casa, na sua família. Ele tem que ser conhecido porque você é um canal de bênção. A sua boca é aquilo que sai, sabe,
para transmitir para as próximas gerações, para que eles permaneçam servindo e amando ao Senhor. Oh, queridos, a Bíblia diz também em Juízes que houve uma geração na sequência que se omitiu de ensinar, de trabalhar, de se esmerar para ensinar o temor do Senhor. Mas nós não iremos nos omitir, não iremos cruzar os braços de ensinar uma próxima geração o temor do Senhor. É nossa responsabilidade, diga, é minha responsabilidade, de treinar uma geração, amém, queridos? Treinar uma geração como Josué, treinar uma geração fiel ao Senhor. Mas pastor, eu não recebi. Quer um exemplo tão prático e visível? Eu e a minha esposa. Eu nasci em lar cristão. Desde pequeno. Ratinho de banco, para lá e para cá, fazendo pega, jogando bola. E o fogo caindo. E eu lá. Cadê esse menino? E eu dentro da igreja, ouvindo palavra, recebendo oração, nos ciclos de oração, e fogo para lá e fogo para cá, ouvindo a palavra de Deus. A geração da minha esposa não conhecia a palavra de Deus, não estava na igreja, mas um dia o Espírito Santo olhou para ela, disse: ela é minha, eu a escolhi. Levantou uma pessoa para comunicar o reino de Deus, e aquilo tocou o coração dela, e ela veio para o reino de Deus. E sabe, quando a obra do Senhor vai crescendo, ela começou a ser treinada, discipulada. Ah, mas pastor, eu não recebi dentro de casa da minha mãe, mas ela também não. Mas foi a obra do discipulado, a obra do treinamento, a obra de compartilhar a riqueza do Senhor. Teve discipuladores, pastores, pastoras que treinaram, que sentaram, que ouviram, que choraram com ela, que mostraram o caminho do céu, o caminho da eternidade. Foram pessoas, não foram anjos. Vocês ouviram isso? Foram pessoas, não foram anjos. O Espírito Santo quer descruzar os braços de uma geração que está parada, observando a banda passar. Essa é uma noite que Deus quer despertar a mim e a você para a responsabilidade de tudo que iremos colher no futuro. O que você está plantando hoje é algo que você vai colher lá na frente. E o que é que você quer colher? Quer colher lágrimas de um filho ou de uma filha que não conhece a Deus porque você não falou, porque você não ensinou, porque você não buscou? Deus está falando com você nessa noite aqui. Amém? Amém? A fidelidade do Senhor é isso que Josué estava pregando, ensinando. E eu quero que você entenda que quando você conheceu a Jesus, o desafio é que você cresça. E que não que apenas seja um frequentante de igreja, não apenas venha para ouvir, mas que você cresça e seja algo que reproduz a vida de Deus para outros. Queridos, foi assim na geração de Josué. Foi assim que ele aprendeu a compartilhar e gerar outros homens fortes e mulheres fortes e famílias fortes. Porque estavam compartilhando, comunicando, discipulando, compartilhando hábitos, valores que vão permanecer ao longo da sua vida. E nós somos esses mensageiros na nossa geração. Deixa eu compartilhar com vocês uma curiosidade. 22 vezes a palavra de Deus, na Bíblia, Deus fala sobre carvalho. Dá para colocar essa imagem aí? Carvalho são as principais árvores dos bosques e florestas naturais de Israel, preferidas. Por quê? Tudo tem um sentido, né? As qualidades do carvalho é tudo o que Deus quer nas gerações do seu povo. Quantos são o povo de Deus aqui? Deus quer essas qualidades na sua geração.
Mas quais são as qualidades do carvalho? Tem raízes profundas, resistente e firme nas tempestades, madeira forte, alcançam uma grande altura e tem longevidade. Quando Deus olha para Israel, e no texto de Isaías 61, nós falamos que é um texto messiânico, mas pegando o contexto, que Deus está falando ali por meio da boca do profeta, dizendo: o Espírito Santo vai ser derramado sobre vocês. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para comunicar. Outra versão diz, falar das boas novas. E ele começa a dizer nesse texto, e eu quero ler com você, para proclamar, versículo 2, para proclamar o ano da bondade do Senhor. O que ele está falando aqui? Discipulando, ensinando a reprodução de uma verdade de que Deus é bom. Versículo 2, Isaías 61, versículo 2, para proclamar o ano da bondade do Senhor e da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles, essa geração que se levanta da ruína, porque era isso que diz o texto abaixo, e eles se levantarão para levantar os muros caídos, cidades arruinadas. Deus estava ali levantando uma geração para restaurar. E aí ele diz o quê? Eles serão chamados a geração de carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Veja se não é isso que Deus quer na sua geração. Põe aqui para mim a foto, por favor. Veja se não é isso que Deus quer, transformar a nossa geração para gerar uma próxima geração mais forte. Homens e mulheres que têm raízes profundas. Sabe o que é isso? Vem a tempestade. Sabe aquela pessoa que diz assim, olha, eu estou aqui, eu vou, aí estou chegando, não chega. Está falando que o coração dela é infiel, pessoa inconstante. Mas pessoas, uma geração que tem raízes profundas, vem as tempestades. É por isso que Deus fala, eu vou chamá-los, serão chamados de carvalho de justiça. Vem a tempestade, irmão, o carvalho nem... porque são firmes no Senhor. Ah, mas tem uma baladinha ali. Eu tenho raízes profundas no Senhor, porque uma geração me ensinou a amá-lo acima de todas as coisas, com toda a minha força. Eu sou do Senhor. Não é isso que Deus quer gerar em todas as gerações? Homens e mulheres fortes. Vem a luta, está doendo. Mas Deus é comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo. Ele tem raízes na palavra, eles têm conhecimento de quem é Deus na sua vida. É isso que Deus quer gerar, homens e mulheres grandes, que têm altura, estatura de varão perfeito, porque é esse o desejo de Deus. Que sejamos aperfeiçoados nele. E por último, que conhece o princípio da longevidade. Como é que é o princípio? Honra o teu pai e a tua mãe, e toma aqui a vitamina para viver muitos anos. Geração de carvalhos. Geração de carvalhos Deus quer gerar neste lugar, nesta geração. Diga, eu quero ser chamado carvalho de justiça.
Pegue na mão do seu irmão, profetize isso na vida dele. Você é carvalho de justiça. Você é firme. Diga a ele, você é forte. Diga, Deus quer te levar às alturas. Diga, cresça, rompa na sua vida. Profetiza, meu irmão, na vida dele. Pega firme na mão dele. Diga, você vai viver muito e com saúde. Porque essa é a vontade de Deus para uma geração forte. Aleluia. Amém, pastor Gustavo? Glória a Deus. Aleluia. É essa geração que Deus quer levantar. Uma geração de carvalhos. Uma geração firme. E queridos, 1 Reis capítulo 2, versículo 2. Também foi na geração de Davi. Olha o que ele diz. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Falando para o filho dele, Salomão. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Não é menino, é homem. Palavra. Sim, sim, não, não. Caráter. Continuando. Aí ele diz assim, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, a Torá, Pentateuco, para que prospere em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. É uma geração indo, mas deixando o recado. Você aprendeu comigo. Você sabe que a minha segurança está no Senhor. Você sabe que eu confio nele. Você sabe que eu andei com ele. Você sabe que eu pisei na bola. Mas o Senhor sempre foi o meu escudo, a minha justiça, o meu lugar seguro. Deus, era Davi preocupado com o futuro. A próxima geração estava entrando, o bastão estava sendo passado. E a preocupação dele era que Salomão se mantivesse nos princípios, nas ordenanças do Senhor. E queridos, era o zelo de Davi. Outra geração, veja o que acontece nos tempos de Paulo, na geração de Paulo. 2 Timóteo capítulo 1 diz assim, capítulo 1 versículo 3: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia. Está falando de Timóteo. Em minhas orações. Olha o versículo 4. Lembro-me das lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia na tua geração, de omissão, de medo. Não se acovarde, Timóteo, mas pelo poder de amor e de equilíbrio. Uma geração preparando outra. Uma geração cuidando de outra. É isso que Paulo está dizendo. Eu lembro da tua avó, da tua mãe, que te ensinaram não uma fé fingida, mas uma fé constante. Oh, queridos, isso é discipulado, isso é treinamento. Eles estavam preocupados o que iriam depositar na próxima geração. E Paulo está dizendo: não se acovarde na sua geração, Timóteo, porque você chegou a sua vez. O bilhete está na sua mão. Assim como você aprendeu da sua avó, assim como você aprendeu da sua mãe, continue nessa fé não fingida, nessa fé que permanece. Continue, porque o Espírito Santo é com você. Diga comigo, Lloyd,
Eunice, Timóteo. Faz comigo o dedinho assim, vai. Lloyd, Eunice, Timóteo. 3 gerações. Sabe o que Paulo estava preocupado agora? Com a 4ª. Porque Timóteo era o discípulo dele que estava ali pregando o evangelho, ensinando, impondo as mãos, libertando, cuidando da próxima geração. Papai, mamãe, vovó, essa é a nossa geração. Nós não podemos nos omitir. Paulo estava ensinando que nós temos que ter o compromisso, o comprometimento de transmitir para as próximas gerações aquilo que nós recebemos do Senhor. Quantos aqui fizeram parte de escola dominical, classes, aprenderam a palavra de Deus, a ler, sabe, Gênesis, Êxodo, Levítico, começaram a aprender a Bíblia? Quantos foram treinados, ensinados? Isso não pode morrer com você. Isso tem que ser compartilhado com seus filhos, com seus netos. É tempo de descruzar os braços e lutar por aquilo que Deus está trazendo nessa noite, um despertamento de gerações. Paulo estava dizendo em outras palavras: Timóteo, fique firme, você é um carvalho nessa geração. Você foi levantado para um propósito e Deus te escolheu. Paulo estava dizendo: Timóteo, comunique, pregue a palavra. Timóteo, mantenha os hábitos espirituais. E quando eu leio o livro de discipulado do pastor Rick Warren, eu jamais esqueci daquilo. Hábitos espirituais de crente forte: orar, jejuar, ler a Bíblia, dizimar, ofertar, e estar em comunhão, vir para a igreja, andar com aqueles que são da luz. Vou repetir de novo porque Deus é didático. Orar, jejuar, ler a Bíblia, dizimar, ofertar e estar em comunhão. Pastor, estou passando tal coisa. A primeira coisa que eu já aprendi a fazer é o seguinte: como é que estão os seus hábitos espirituais? Estou passando uma luta, pastor, estou fazendo isso. Porque às vezes a gente quer ir para o caminho mais complicado. Vai para o simples. Como é que está aquilo que sustenta a tua vida? Você está comendo ou está de jejum? Faz quanto tempo que você não lê a Bíblia? Os hábitos espirituais, era isso que Paulo estava dizendo: Timóteo, te mantenha nos hábitos, na fé não fingida. Não finja que é crente. Seja crente, como tua avó, como tua mãe. Seja firme. Não vai para o mundo, não vai fazer besteira, não arrisca a tua salvação, não arrisca o teu futuro. Não vai com a fantasia desse mundo, não vai com o chantilly do mundo. Parece agradável aos olhos, mas por dentro tem coisas amargas. É Paulo dizendo: Timóteo, permaneça no que você aprendeu, permaneça naquilo que foi semeado pela imposição de mãos. Quantas mãos já foram impostas sobre a tua cabeça? Quantas palavras de Deus já foi semeado sobre a tua vida? Deus está te dizendo: permaneça. Oh, aleluia! Nos valores cristãos, nos valores de Deus. Porque é isso que Deus quer para levantar um povo forte e uma geração forte. Deixa eu encerrar. Deixa eu ir para a reta final e concluir. Salmo 145. Tira a palavra louvará e diga contará. Comunicará. Pode ser assim, né? Contará. Vamos lá, contará. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Uma geração contará a outra geração as tuas. Isso aqui é ordenança? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Isso aqui é Deus falando? Sim ou não? Vamos obedecer? Vamos obedecer? Quantos estão comigo? Diga comigo assim:
Eu digo sim ao quê? Aos desafios da minha geração. Mais uma vez, diga bem forte: eu digo sim aos desafios. Deus quer levantar aqui uma geração comprometida em contar os seus feitos. Uma geração que não se cala. Uma geração de profetas que prepara o caminho do Senhor para uma nova geração. Uma geração que não é covarde, que não se acovarda, que não se omite, mas uma geração que é chamada pelo Espírito para trabalhar, para servir, para edificar, para levantar muros, para levantar pessoas caídas, desistidas de viver. Oh, Rabachore Candarás. Onde está? Onde você está na sua geração? Deus está te procurando. Deus quer te encontrar nessa noite. Eu queria que você tivesse aí esse momento com o Espírito Santo. Fala com Ele de todas as palavras que foram semeadas nesse altar. Esse é o rema de Deus para a tua vida. O Senhor te diz: te levanta, servo meu, te levanta, serva minha. Eu te escolhi para ser uma atalaia. Eu quero te usar com os teus dons. Eu quero a tua força, eu quero a tua saúde. Ouça a voz do Espírito Santo. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor.